A gente já tá ao vivo? Estamos aqui igual a pessoa que acha que está tirando foto, mas está filmando, é isso? Está ao vivo, já? Estamos no ar. Estamos no ar. Salve, salve, boa noite, Quilombo. Desculpa o mau jeito aí logo no começo. Vamos lá. Boa noite a todos, todas, todos que estão aqui acompanhando mais essa live do Quilombo Periférico. Hoje, vocês já viram aí a live maravilhosa que a gente vai ter, né, com as mulheres do Axé. Acho que é importante dizer da alegria, né, para o Quilombo de receber essas mulheres especiais aqui, importantes para a gente. E bora lá, né? Bora lá, porque somos um povo forte, como diria Macota Valdina. Nós não somos descendentes de escravos, né? Nós descendemos de seres humanos que foram escravizados. As casas de axé, elas são espaços, né, de preservação de filosofias milenares do culto aos orixás, né, no qual as manifestações do sagrado se dão pelas divindades conhecidas como quises, vuduns, orixás, forças divinas, né, presentes nos elementos da natureza. Nesse espaço, o sagrado feminino se manifesta em lideranças, mulheres que dedicam sua força vital, corpos, mentes, corações, e a serviço da comunidade do sagrado. Dentro do processo histórico da formação socioeconômica brasileira, mulheres de axé se tornaram referências dentro dos cultos de orixás em suas várias vertentes, dentro do Umbanda, do Candomblé, e fazem, né, menção da sua ancestralidade banto, Jeje, Queto, Efon, Nagô, e o feminino presente na Mãe Terra também acompanha essas mulheres guardiãs do segredo e da sabedoria. E nesse sentido, a Mandata Quilombo Periférico tem a honra, né, de convidar essas mulheres que estão aqui, essas mulheres de axé, para estarem conosco nos espaços de debate e reflexão sobre a vida cotidiana. Mojubá, Motumbá, Calofé, Mucuyu. Boa noite a todos. É como a companheira Elaine disse, é com muito, muito prazer que hoje nós, mulheres, né, da Mandata, co-vereadoras da Mandata Quilombo Periféricos, temos a honra, né, de ir finalizando um mês que é tão emblemático para a luta das mulheres, com as mulheres que, né, nos acolheram, né, representantes das casas de axé que nos acolheram há milênios, né, e que guardam e preservam a memória do nosso povo preto. Né? Segundo Mantório, os candomblés são caracterizados por divinações, sacrifícios, cura, música, dança, possessões espirituais, os quais garantem a ascensão, iniciando a praticante a posição de sacerdote ou sacerdotisa. Né? Há também nesses cenários fatores como laços parentais, consanguíneos ou hierárquicos à disposição nas funções exercidas no decorrer da trajetória da formação religiosa, no iniciamento dos cargos, assumindo anteriormente a sucessão por eles. Além do saber oracular, determinante desse contexto simbólico e místico, pertence aos candomblés como manifestações afro-brasileiras extremamente ricas em suas diversidades, e que as mulheres, como Macota Valdina, Obinaruê, Mãe Menininha dos Gatuais, Ebone Cidália, entre outras tantas mulheres como as que estão aqui, são referências para o axé e para as casas de candomblé, né? Luciana, Fernanda e a Rita, né, são representações das Iabás na terra. Nesse sentido, eu gostaria muito que as nossas convidadas pudessem nos dizer a importância do feminino na casa de axé, né? E aí a gente pode pensar em quem pode começar. Vocês podem ficar à vontade para saber qual que vai começar. Eu já estou vendo que a Ana podia ser a Ana Rita. Linda, tá falando, maravilhosa, mas o microfone dela tá desligado. Ai, desculpa, é meus 10 minutos já, né? É isso? Fica à vontade, isso, fica à vontade, Tá pode bom. ficar à vontade. Eu gostaria, assim, para mostrar essa importância que tem do feminino no axé, eu vou contar minha breve história de racismo e como mulher negra, que eu falo que eu não sou mulher negra, eu sou negra mulher. Quando eu chego, primeiro chega a minha cor, né? Como mulher negra, retinta e baiana. Então, eu sou nascida em Salvador, em 1957, mas assim, eu me considero com 6 anos, me sinto novíssima. Sou a mulher de Oxum, mas sou a mulher de luta,
não vejo como Oxum, que em Deus aquela coisa do amor, não sou isso, tá? Eu sou de um Oxum que vai para a luta, que pega a arma, que eu falo que toda a militância que eu tive na minha vida, que eu não quero mais ir para a rua para discutir. Eu acho que os jovens que têm que carregar bandeira e discutir, eu quero ir para a rua agora para lutar de verdade, gente. De verdade mesmo, pegar até minha arma, se preciso for. Né? No Fora Temer, não sei o quê, eu fui para a rua com minha neta e a gente morria de rir, porque ela dizia, avô, a gente vai tomar mesmo banho na piscina da casa do Temer? E a gente foi indo. Então, a minha história no candomblé não começou de agora, né? Embora eu tenha entrado para a religião aos 28 anos. Minha luta em Brasília, em todas as conferências, foi que a gente... Está me ouvindo? Tá. Oi? Alô? Sim, estamos ouvindo a senhora. Tá, porque sumiu a imagem. E aí, minha luta não começa da agora, eu vim de um candomblé que minha família era de axé, né? A gente não foi feita de criança, porque na minha época, que eu ia com minha avó, eu tenho um privilégio de ter 63 anos e ter conhecido minha bisa, minha avó Bebé, que era uma história, que é várias histórias, se eu for falar, não dá tempo tudo aqui, mas eu ia muito no candomblé com 10, 11 anos, acompanhando as minhas tias, no meio da mata, porque era no meio do mato naquela época, e eu não podia ficar na sala, porque criança naquela época não podia estar no candomblé, a gente ficava atrás dos barracos, era o barraco, nas brechas assistindo. Vim para São Paulo aos 17 anos, saindo um pouco da ditadura, e eu acho que aquela época, por não ter consciência, mas tinha alguma revolta, porque minha mãe era militante do MR8, e eu via minha mãe apanhar grávida no Pelourinho, né, durante a ditadura. Assim, no final da ditadura, com os estudantes, ela ia subindo, aí o guarda empurrou com aqueles pau que eles tinham de borracha, era na época, agora parece que é madeira, e eu vi minha mãe apanhar, grávida. Aí vim para São Paulo, porque minha mãe era muito abusada pelo meu pai, né? Tinha um abuso de maltratos mesmo, de apanhar. Meu pai era militar. E aí eu vim para São Paulo e começa a minha vida aqui. Como toda mulher negra, comecei em casa de branco, né? Como se diz na Bahia. Aqui se chama casa de família, mas aqui estudei. Aqui trabalhei, fiz enfermagem, hoje eu sou aposentada. E entrei na religião aqui em São Paulo e continua na religião até hoje. Qual é a importância? Eu fui para a militância na questão de gênero. Minha militância primeiro foi na questão de política, né? Eu fui de um partido político e eu achava naquele momento que o partido ia nos suprir tudo aquilo que a gente precisasse. Não foi bem assim, mas a gente continuou nesse partido e dentro desse partido a gente se descobriu que tinha alguma coisa diferente, né? Com ser mulher, a gente só servia para bater palma e para induzir votos, mais nada do que isso, né? Não tinha mulheres na política. Em 80 e qualquer coisa. Aí, dentro desse partido, a gente se descobriu negra, foi para a militância do movimento negro. O movimento negro, a gente também percebe, quando a gente vai para dentro do movimento feminista, que existe alguma coisa estranha, a gente começa a ver, e aí faz movimento negro das mulheres negras. Participei de muitas conferências, todas as conferências, na verdade, em Brasília, achando que a gente realmente podia, né? E podemos. A mulher, hoje, às vezes a gente, na revolta, a gente fala, mas não valeu a pena, né? Quando junta as pessoas da minha época, mas a gente fala que não valeu a pena, mas quando eu vejo, né? Por exemplo, agora a Elaine no campo periférico, quando eu vejo algumas mulheres, quando eu vejo que tivemos uma presidente negra mulher, aí a gente começa a dizer que valeu a pena. E eu não queria parar nessa pandemia, eu me sinto muito sufocada, devo estar de ir para a rua, bastante me chamarei para uma gravação, dia 6. E aí a importância da mulher negra do axé, eu acho que a mulher negra no axé ainda, não tenho certeza disso,
ainda vou descobrir essa questão do recorte também, dentro do axé com os homens, porque eu falo porque aqui na minha casa só chega mulheres, e não é uma casa só de mulheres, né? Mas os homens que chegam não querem fazer o que as mulheres fazem, porque é uma casa, não falo grande, mas é um espaço que tem um espaço de mato, em que a mulherada pega na enxada, pega na serra, e aí os homens, quando chegam, acham que as mulheres estão para cozinhar e servir para eles. Eu acho que eu sou muito crítica na questão de homem no axé. E quero, talvez, como meu pai, eu fui feita em São Paulo por um homem, e esse homem branco. Mas ele me colocava no lugar, ele falava, olha, esse lugar aqui é seu. Naquela época ele já era doente, mas esse lugar aqui é seu. Tudo que você está aprendendo ou sabe vai servir para o futuro. E eu não entendia, né? Aí, lógico, ocorria várias discussões, saía, entrava, aí eu achava que a militância era tudo para mim, e nisso fui me perdendo na militância, né? Aí ele morre e eu já era a Alaxé da casa. Tinha uma pessoa designada para sentar, para ser a mãe, que eu ia só criar essa criança, para quando ela estivesse na fase de sentar, eu ficar do meu lado. Não foi isso que aconteceu. O orixá sabe o que faz. E aí teve um dia que ele falou, Ogum está dizendo que você que vai segurar as paredes da casa. Eu, como? E esse espaço, por uma mágica, eu tinha saído do meu trabalho, que era a Fundação OSEC, na época, no Dom José, e ganhei um dinheiro e comprei esse espaço. E aí ele ficou comigo até o último dia da vida dele, e eu fiquei responsável e estou assim até hoje. Como tem a pessoa que era designada a ficar aqui, era uma filha de uma EQED, ela se deslumbrou na época, isso já tem uns 30 anos, pela questão evangélica. Ela já tinha morado nos Estados Unidos, uma mulher negra, retinta, e foi para os Estados Unidos, e aqui ficou eu, ela é evangélica, até hoje a gente conversa, mas ela está do outro lado, e que é o outro lado que, para mim, é o que leva o martírio de hoje. Eu me lembro quando eu fiz orixá, até tinha as evangélicas, mas não tinham a coragem que elas têm hoje de nos enfrentar. Eu sou uma mulher que, quando a minha filha estava no primário, aos 7 anos, a Dandara, hoje ela está com 30 anos, entrou na religião agora, ela já passava alguns terrenos lá na escola e que vinha dizendo, mãe, eu não quero que você morra. A mãe vinha chorando um dia, no outro dia eu baixo na escola. E aí essa escola era muito boa. Gente, você me oriente aí, viu? E essa escola era muito boa, era uma escola que, na época, o Mano Brown ia com a gente, era uma escola que só tinha referência a um posto de saúde, e esse posto de saúde eu trabalhava. E naquela época a gente ia fazer palestra, ia psicóloga, ia Mano Brown, ia não sei o quê. E eu enfrentava as evangélicas e dizia, não quero, quando a questão de religião, quando foi para a sala de aula, não quero. E eu não quero também que ela fique fora da sala. Eu quero que ela tenha aula enquanto tiver aula de religião, porque eu sozinha não ia ganhar a questão de dizer, não vai ter, eu sou contra religião nas escolas. E aí eu ganhei, lógico, eu mais 2 pessoas que as filhas não participaram dessa aula. Então, a mulher no axé, eu acho que é muito desafio. É desafio por tudo. A questão de ser mulher nos traz a dependência de que eu sei que no candomblé o homem não faz algumas coisas que as mulheres não fazem algumas coisas que os homens fazem. Mas o homem se sente muito mais empoderado nessa questão de estar achando que mulher já vem com a cabeça de fora, né, com a questão de gênero, que já vem mesmo dizendo, olha, a gente que manda, porque mulher não pode isso, mulher não pode aquilo. E por conta disso, a gente, mulher, aqui nesse espaço, a gente pega na motosserra, a gente faz tudo que no espaço, a gente põe azulejo nas paredes. Eu me lembro que agora eu estava lá na cozinha do orixá, numa parte da casa, e eu olhei para o chão e falei, nossa, a gente que fez tudo isso aqui com a mão, não foi pagando, hoje não aguento mais. Né? E eu falo para as meninas aqui, não aguento mais. E aí tem essa questão de gênero,
em tudo quanto é lugar, né? No trabalho. Então, a mulher negra é duplamente discriminada, no trabalho, mesmo nas casas de religião, que você pode ser responsável por depender de um homem para fazer um orô, para pegar a faca, e aí eles acham que podem estar no comando. Então, essa luta continua. E eu gostaria muito de ver, quer dizer, aqui, eu estava conversando com um, coloquei ele devidamente no lugar para pensar, porque já vem dizendo, olha, comigo é assim, eu quero isso. Não. Você está numa religião, você não está na negociação de poder, de dizer, de exigir. Aqui todo mundo vale um ponto. Ninguém vale 2, ninguém vale 1,5. Todo mundo aqui vale um ponto, seja homem, seja mulher. Hoje, a minha militância é na questão de gênero e raça aqui no Embu das Artes, que está difícil, muito difícil, por a questão ética mesmo. Eu estou preferindo nem estar participando muito. Acabou de entrar, logo antes de começar a live, uma amiga minha, Marisa, que ela é assistente social que comanda essa questão, e a gente preferiu não estar nem atuando pela questão política mesmo que está acontecendo aqui no Embu. O que mais? Então, eu acho que é isso. Minha questão é isso. Eu fui militante, vim para cá criança, fui partidária. Hoje eu me acho mais no espaço de axé do que fora, né? Até porque da pandemia, hoje tudo é online, hoje tudo é pela internet, e eu gosto de estar na rua, eu sou mulher de estar na rua, de participar de sarau, de fazer... Eu tenho um negócio, né, de comidas africanas que se chama Ojo Baiano, que é uma feira, que se refere a essa feira lá em Salvador, e que eu faço comidas afro-baianas africanas. Hoje eu tenho essa pesquisa em cima das folhas, descobri que nossos ancestrais comiam muita folha. Hoje eu estou fazendo o estudo da alimentação em Moçambique, Gana, Moçambique e Angola um pouco, descobrindo as folhas, descobrindo que nossos ancestrais não tinham certas coisas que a gente tem e que a gente pode ter e quase que de graça, né? Como alimentar-se de folha. Essa semana eu estou participando do Festival Umbuto e eu fiz uma alimentação com um tipo de folha, e aí eu descobri que se come a folha de Moçambique, eles comem muito a folha do feijão, come a folha do quiabo, come a folha... E aí dá para fazer vários pratos. E é essa a minha vida hoje. Esse negócio meu hoje funciona sexta, sábado e domingo, por causa da questão da pandemia, mas eu costumo fazer muito... Ainda estou também atuando num sarau. Uma vez por mês eu vou para o sarau, levo um tipo de alimentação e conto a história dessa alimentação. E eu acho que é mais ou menos isso, minha vida hoje. Qualquer pergunta, estou aqui. Não sei se é isso. Isso não, é tudo isso. Que É tudo história isso. incrível, maravilhosa, que nos inspira, né? Passa a palavra, né, para a Luciana, né? Fique à vontade também para trazer essas inquietações, para trazer todo o seu axé. O microfone está desligado. Acontece, a gente sempre faz isso, normal de live. É o que a gente mais tem ouvido, né? O microfone está desligado. Boa noite, a bênção de todos, todas e todes. Aproveito para saudar aqui a minha ancestralidade, Aparecida Bispo, a minha ancestralidade também, Dionísia, do Ogum, e saudar a todos vocês. Já quero agradecer o convite. É sempre muito bom a gente pensar nesse feminino, né? É sempre importante a gente fazer esse resgate, porque as religiões do candomblé, né? As religiões de matrizes africanas são, sim, e a gente precisa reconhecer, a gente precisa revisitar, norteadas, mas fundadas
por mulheres, né? O candomblé tem na sua fundação 3 mulheres, e a Detá, e a Calá, e a Nassô, essas 3 mulheres, princesas, as princesas que então fundaram o candomblé. E aí a gente vai, então, entendendo algumas casas que até hoje têm na sua gestão, no seu maior cargo de autoridade, as mulheres, né? É um matriarcado importante que foi se estabelecendo e reverberando. Aqui eu estou falando de três princesas e também das casas aí de maior referência, que é o Cantuá, que é o Afonjá, que é a Casa Branca, ou a gente pode inverter, porque há alguns estudos que dizem que a Casa Branca é então, a primeira casa, enfim. Então, eu parto exatamente daí para fazer essa reflexão da importância e também dizer hoje, né? Eu fico olhando aí do lugar, eu sou assistente social de formação, gestora de uma ONG, um polo cultural, e aí, neste momento extremamente caótico, eu fico percebendo e olhando o quanto esse matriarcado que nasce da religião, o quanto ele se estabelece e ele reverbera o tempo todo ainda nas comunidades. E aí, seja ela uma comunidade religiosa, uma comunidade afro-brasileira, seja candomblé, seja umbanda, enfim, mas também essas comunidades periféricas, e que o tempo inteiro tem precisado dessas mulheres, e essas mulheres têm se estabelecido e dado exatamente esse apoio. E aí eu dizia hoje, essa é uma conclusão minha, o quanto eu tenho percebido nas minhas andanças e nessa percepção que por vezes é no computador, enfim, dessa forma que é o novo, né? Mas também no dia a dia, o quanto essas mulheres pretas são a maioria, né? Então, há pesquisa que vem dizendo que cada mulher hoje tem que cuidar de uma outra pessoa, seja o irmão, a tia, nesse momento de pandemia, mas também, né, que essas mulheres têm uma relação direta, né? E aí eu brincava com a minha filha, conversando com a minha filha, Semaia Oliveira, dizendo não há interesse, né, do poder público, mesmo da mídia, de mostrar o quanto essa mulher preta, essa mulher que tem o norte da ancestralidade para cuidar, demonstrar isso, publicar isso, não há interesse. Mas nós sabemos. E aí, nós sabemos o quanto elas têm movimentado, o quanto esse link com eu sou de Oiá, eu sou de Iemanjá, eu sou de Oxum, o quanto ele fortalece essa caminhada. Porque mesmo que ela não esteja nesse momento numa relação direta, numa relação participante do candomblé, ela tem como referência essa divindade, esse feminino, para fazer com que ela caminhe. Porque o momento é o caos. O momento é de você sentar e pedir a mãe Oiá para te fortalecer para a caminhada. É você pedir a mãe Oxum, é você pedir a mãe Obá, a mãe Oiá. Então, eu vejo diretamente ligado esse cuidado, esta relação que fortalece, esta relação que se estabelece. Então, mulheres pretas, periféricas, né, que sabem, por vezes, pelo oráculo ou por outros caminhos que elas, então, acreditam que estão relacionadas a uma divindade feminina e se estabelece ali no cuidado que é também, que é no candomblé, mas que para fora do candomblé. Né? Essa coisa da mulher preta que cuida, da mulher preta que se preocupa, ela está diretamente ligada com sua ancestralidade. Porque foram assim com as nossas, que cuidava dos nossos, mas que também cuidava dos filhos daquelas senhoras, que por vezes elas queriam cuidar do delas, mas tinham que cuidar dos filhos das senhoras, então que vai se estendendo. Então o cuidado é algo que está posto no feminino, especialmente no feminino da mulher preta, especialmente no feminino da mulher periférica, que está diariamente, né, com a luta, porque é uma luta, porque você tem que provar, porque você tem que trabalhar, porque você tem que dar conta, porque você é Ialorixá, mas você é gestora, mas você é professora, e essa multiplicidade toda que a gente dá conta. Então, é desse lugar que eu
da minha percepção, que eu digo o quanto é importante esse feminino diariamente e o quanto ele tem dado frutos. A gente precisa pensar, e acho que eu gosto desse espaço, que é um espaço que vai valorizar esta relação da mulher com o sagrado e esta relação da mulher com o cuidado, né? Porque o tempo todo a gente precisa dizer para elas o quanto é importante. E eu tenho visto em movimentos sociais, assim, aquelas mulheres, por exemplo, as mulheres que cuidam dos filhos daquelas mulheres que estão encarceradas, mas elas que vão cuidar. E elas estão sempre se remetendo a uma divindade para dizer, eu ouço muito recorrentemente, mas eu sou de Oxum, eu cuido, mas eu sou de Oiá. Então, o sagrado está diretamente ligado no fortalecimento desse dia a dia. O tempo inteiro a gente vê esse sagrado se manifestando, e aí eu não estou falando do trans, da incorporação, mas se manifestando para manter toda a força dessa mulher e para reverberar, para que outras mulheres que hoje são meninas negras, para cuidar, o cuidado é algo que vai passando, né? Essa é uma oralidade, é o corpo que ensina como é que cuida do filho da vizinha, como é que cuida do seu filho, como é que cuida do sobrinho, como é que olha tudo. Que a mulher negra, ela tem, eu brinco sempre que é um olhar ampliado, né? Ela olha uma situação, percebe aquilo e consegue dar conta de tudo isso. Mas é claro que isso está, na minha avaliação, está muito ligada à nossa ancestralidade, né? aos processos de escravidão que a gente teve e há esse sonho de liberdade, mas de uma liberdade real, né? De uma liberdade que nos fortalece, de uma liberdade que ainda é sonho, que é alimentado, né? Pelos nossos, que deixaram, então, a gente livre até aqui, mas ainda nós almejamos mais. Então, eu vejo exatamente essa coisa do feminino, essa forma de se aquilombar, essa forma de se cuidar, esse espaço que a gente está aqui, né? Olha, nós estamos todas aqui em mulheres negras. A gente está falando de algo que a gente tem propriedade para falar. A gente sabe falar do cuidado porque nós cuidamos um do outro. Que eu penso que estar aqui também é cuidar. E as pessoas que estão nos ouvindo também estão pensando em cuidado, inclusive se reconhece, penso eu, quando eu falo, olha, ela se refere a uma Iabá, né? Ela se refere a uma divindade que em algum momento esteve no Aie, né? Na terra, e que teve que cuidar, e que teve que brigar, e que foi para a luta, e que foi para a guerra, assim como Mãe Oiá e outras tantas Aiabás. Então, é dessa forma que eu trago aqui a minha contribuição, a minha reflexão. A provocação é o quanto é necessário a gente validar e reconhecer todo o trabalho da mulher negra, especialmente a mulher que está na periferia. Porque, por vezes, ou muitas vezes, ela não tem um reconhecimento, ninguém diz para ela, eu vejo aí as pesquisas que estão dizendo que elas são maiorias, especialmente no momento pandêmico, né? Mas e quais são os movimentos que a gente vai dar visibilidade para esse cuidado? Quais são os momentos que a gente vai dar força para essa mulher? Entendeu? À luz da divindade ou não, né? Porque tem outras mulheres que não necessariamente estão ligadas à religião, mas ela está ligada, mesmo inconscientemente, à sua vivência ancestral, porque foi através das suas senhoras, da bisavó, da avó, que ela aprendeu exatamente que é o cuidado, que essas avós também aprenderam com outras, e aí foram lá nas nossas ancestrais, e eu diria que mais atrás. Eu acho que eu penso que é muito importante que a gente, né, a provocação é exatamente isso, né? Como é que a gente traz, como é que a gente dá visibilidade a essa importância? Porque quando a gente dá visibilidade para essas mulheres, a gente as fortalece e fortalece as próximas, porque o caminho de luta ainda é muito grande, ainda é muito árduo para nós, a gente precisa estar junto, a gente precisa estar próximo, nós precisamos nos cuidar. Para mim, por exemplo, foi um alimento muito grande quando a gente vê a vitória do Quilombo, né? Porque é se ver representado num espaço onde o poder da caneta é muito importante. Então, você saber, já tive em outros espaços
políticos, onde eu sei exatamente qual é a relação com o poder da caneta. Então, a gente entende que você fazer a passeata, que você brigar, ela tem um valor, ela tem um peso, mas estar onde a caneta manda é completamente diferente. Então, é essa relação também que a gente precisa trazer aqui para a mulher que está na periferia, né? Essa dimensão, inclusive, essa relação, essa dimensão que a gente precisa trazer para essa mulher, porque aí nós vamos fortalecê-la para além do cuidado, para dizer, agora o seu cuidado vai virar uma política pública, agora o seu cuidado, ele toma uma outra forma, porque esse é o sonho. Esse é o sonho de toda mulher preta, esse é o sonho de toda mulher periférica, esse é o sonho de toda mulher, que aquele cuidado que foi das nossas avós, das nossas que nos antecederam, que ele vire uma política de cuidado, né? E não esteja aí nesse caos, que está todo mundo preocupado. Eu estou preocupada enquanto gestora de uma ONG, que cuido que contribuo, né, com 2 comunidades, que são mulheres e são, na sua maioria, pretas, e aí não é porque a ONG que eu trabalho tem um recorte para a população preta, mas porque quem está em maior condição de alta vulnerabilidade são as pessoas pretas, e não foi eu que estabeleci isso. Aliás, se eu pudesse, seria diferente. Era um outro povo que estava aí nessa condição, e aí eu ia chamar só de reparação. Nada mais. Tá bom, gente? Acho que é isso, e estou aqui. E que forte as suas palavras, inclusive nessa reflexão de cuidado, até pensar em práticas de autocuidado, né? Que são das nossas ancestrais, né? E agora a galera quer vender para a gente dentro de uma necessaire com vários produtos caros, mas quando na verdade construção de autocuidado também, né? Esse momento de respiração, de estar em círculos, de ouvir mulheres, é uma prática das mulheres negras, é uma prática das nossas ancestrais que reverbera nas nossas iabás. Né? E agora eu passo a palavra para a Fernanda, fique à vontade, né, para trazer também seu axé, né, e a sua contribuição nesse momento inicial. Boa noite, gente. Primeiramente, pedir a bênção da minha Alorixá e a Luciana de Oiá, a mãe Ana Rita, e cumprimentar a todos aqui do Quilombo Periférico. Me sinto muito honrada e até um pouco sem graça de estar nessa mesa, porque, enfim, eu sou peixe pequeno perto da trajetória dessas mulheres, né, da minha Alorixá, da Manhana, mas ao mesmo tempo eu fico feliz porque eu acho que é cada vez mais importante a gente estabelecer pontes entre a juventude e os nossos mais velhos, as nossas mais velhas, né? Então, eu venho aqui trazer muito uma fala que procura conectar esses 2 pontos, conectar esses 2 lados. E a minha primeira aparição pública num evento falando desse lugar de EQED, desse cargo feminino no candomblé, que é marcado pelo cuidado dos orixás, que é marcado por uma perspectiva de assistir a Mãe de Santo, né, de auxiliar a Mãe de Santo nas mais diferentes atividades, de cuidar dos abiãs, dos iaôs, de cuidar dos ritos, de não deixar que falte nada, de estar o tempo todo presente, né, e de ser mãe, acima de tudo, né, que é um lugar de mãe que eu vou tentar trazer um pouco. O que é isso para mim, como alguém de 27 anos, que não é mãe biológica e que no candomblé se encontrou e se reconheceu nesse lugar de mãe, né? Eu tenho uma trajetória muito atravessada pela academia, pela universidade. Eu fui a primeira pessoa da família a se formar em uma universidade pública. Eu sou formada em letras pela USP, atualmente estou no doutorado. E a minha trajetória, a minha construção como pessoa pública, digamos assim, é muito atravessada pela academia, pelo meu lado como pesquisadora. Então, há pessoas que se surpreendem quando sabem que eu sou EQED, quando descobrem que eu sou EQED, quando percebem o meu vínculo com o candomblé, e eu acho que cada vez mais importante, até considerando os casos de intolerância, mas não só, né? Eu acho que tem uma questão afirmativa também, de eu me colocar a partir desse lugar. Então, aceitar esse convite foi muito nessa perspectiva também, né? E aí, pensar a importância desse sagrado feminino, para mim, esse sagrado feminino e a importância das mulheres no candomblé passa muito pela minha própria trajetória, de como o candomblé chegou para mim, né? Como eu disse, eu venho de um lugar, eu sou da periferia de São Paulo, da Zona Leste, sou a primeira pessoa da família a se formar em universidade pública, e quando você entra na universidade, você está acessando um espaço que historicamente foi negado aos seus ancestrais, aos seus pais, aos seus avós, aos seus primos, tios, na maior parte das vezes.
E aí nós tendemos a ir com muita sede ao pote, né? E se apropriar daquele conhecimento e entender que aquele conhecimento, que é o conhecimento visto como legítimo, de uma maneira um tanto perigosa, porque a gente corre o risco de se envaidecer, de achar que os livros, que são os livros, as aulas, as palestras, a única fonte de conhecimento. E são essas fontes de conhecimento que devemos nos apropriar. Então, quando eu entro na Universidade de São Paulo, eu posso constituir uma trajetória acadêmica muito focada na excelência, em ter boas notas, passo também a militar, mas, ao mesmo tempo, eu começo a adoecer, né? E adoecer nesse lugar de estar num espaço muito violento, muito desigual. Na época não havia política de cotas. E é nesse processo que, em meio a esse adoecimento psíquico, né, em meio a essas pressões todas, que o candomblé aparece para mim como um lugar de cuidado, como um lugar de acolhimento e como um lugar, acima de tudo, de abaixar a bola. Que eu acho que essa é uma questão que atravessa muitos de nós que somos mais jovens, de muitas vezes achar que nós estamos inventando a roda, que nós estamos acessando alguns espaços, acessando alguns conhecimentos, nós sabemos mais do que as pessoas que não passaram por esses espaços, né? Então, é muito comum que a gente reproduza uma visão que é totalmente incoerente com a nossa história e com o nosso legado. E eu lembro que quando eu chego no candomblé, quando eu passo a me aproximar do terreiro, uma das perguntas que eu faço é: quero livros para eu aprender o que é religião e tal. E aí a resposta que eu recebi foi: você não vai aprender lendo livros, você vai aprender com a experiência, com a vivência, lavando banheiro, limpando galinha, estando presente, né? E é nessa possibilidade do estar presente, do vivenciar, que eu fui me conectando com facetas minhas que eu não achava que eu tinha, né? Que eu achava que eu era só a Fernanda nerd, estudiosa da USP, né? E uma dessas facetas foi a dimensão do cuidado, né? Mesmo quando eu era Bian, que é o não iniciado na religião, é um novato, aquela pessoa que está conhecendo a religião, eu já atuava no sentido de cuidado, de me preocupar com as pessoas, e aí, com o tempo, eu descobri que eu era EQED, né? Que eu tinha esse caminho como EQED, como alguém que também era mãe, né? Como alguém que auxiliaria a Yalorixá. E isso, para mim, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu pude me conectar de uma maneira potente e ancestral com uma coisa que eu carregava, mas eu não sabia que tinha essa dimensão, né? E eu acho que a gente existe uma construção histórica da mulher negra como alguém que sempre que cuida dos outros, que trabalha para os outros, que serve para os outros, mas no caso do candomblé, esse cuidado tem uma dimensão muito empoderadora e que eu vejo todos os dias na minha Yalorixá, né? De pensar como esse cuidado emancipa, como esse cuidado fortalece, como esse cuidado humaniza, né? Então, para mim, foi muito especial me ver nesse lugar de mãe, esse lugar de alguém que cuida, de alguém que zela, porque o acolhimento também ensina, né? E mais do que isso, eu pude, digamos, me reconectar com a minha essência de uma maneira que talvez se perdesse mais e mais durante a minha trajetória na Universidade de São Paulo, né? Uma trajetória que poderia se desvincular desses saberes que nós carregamos, né? Então, acho que essa é uma questão que eu queria frisar aqui, que a gente poderia dialogar mais, né? Pensar o quanto que a ocupação de certos espaços não pode estar dissociada da consideração do legado que a gente carrega, do legado ancestral, e como esse legado não pode ser apenas ponto de vista discursivo, né? Da gente falar, ai, meus ancestrais, ancestralidade é importante, mas será que na prática nós estamos agindo de acordo com esses valores, com esses saberes ancestrais, com esses saberes de terreiro? E não precisa ser de terreiro para agir de acordo com esse legado ancestral, né? É pensar o quanto há valores em comuns que atravessam famílias negras, independentemente delas serem ou não de candomblé, porque isso está ligado a uma história, a uma experiência de vida, né? Mas fico pensando que nós, que somos do candomblé, temos uma responsabilidade ainda maior, do ponto de vista de ocupar esses espaços sem esquecer de quem a gente é. Então, o candomblé hoje ele informa o meu olhar, informa quem eu sou, informa a minha pesquisa, e esse lugar de mãe tem sido muito especial para mim, até trazendo mais uma camada que a gente pode talvez discutir mais, né, que eu acho que é uma coisa que precisa ser mais discutida, quanto uma mulher negra lésbica, né? Então, ocupar esse lugar de cuidado ganha dimensões ainda mais significativas para mim, de estar nesse lugar que muitas vezes as pessoas não associam, né? Ainda mais eu, quanto uma mulher, agora que eu estou vestida, né? Estou paramentada, mas fora dessa paramentação, eu me visto de uma maneira que não é de acordo com uma certa ideia de feminilidade, né? Então, ocupar esse lugar de EQED também bagunça essas visões preconcebidas das pessoas,
né, de atrelar mulheres negras, lésbicas que não performam uma certa feminilidade a um lugar de agressividade, a um lugar do perigo, do medo, de alguém que assusta, né? E aí, na religião, eu sinto, na verdade, o quanto que esse lugar me é emancipador, né? O quanto é bom cuidar das pessoas e o quanto esse cuidado me ensina, assim. Então, o que eu queria frisar muito é o quanto o candomblé me permitiu entender como a ética e a política do cuidado também é revolucionária. E pensar o quanto que discursos acadêmicos, políticos, muitas vezes eles não conseguem alcançar o que a dimensão do cuidado alcança, que é a dimensão do afeto, né? Então, eu vejo que o espaço do terreiro, por exemplo, onde eu convivo com várias pessoas, meus irmãos de santo, vários devem estar assistindo a live agora, eu vejo que a gente consegue conviver com a gente diferente de uma maneira lúdica, de uma maneira aberta, descontraída, de uma maneira séria também, mas é pensar o quanto que a convivência também acaba sendo transformadora, né? E para mim, enquanto uma mulher negra lésbica, o candomblé tem sido um espaço extremamente emancipador, extremamente importante para a minha trajetória, e eu acho que meus irmãos de santo, e alguns já falaram para mim, o quanto eles puderam desconstruir, inclusive, visões que eles tinham a partir dessa convivência, né? Então, eu penso que esse sagrado feminino, essa presença das mulheres negras no candomblé, ela está atrelada a uma dimensão do cuidado que é transformador, né? Desse acolhimento, desse respeito que é transformador, e a gente precisa incorporar nas nossas práticas, em quem a gente é. Então, hoje eu posso dizer que a Fernanda pesquisadora é também a Fernanda Ked, a Fernanda professora é também a Fernanda Ked. Esse acolhimento, valores que eu aprendi no terreiro, eles fazem parte de tudo que eu faço agora. Então, eu olho para um aluno com dificuldade e olho para um aluno também que precisa ser acolhido, e não apenas como um aluno a quem eu estou ensinando algo, né? Então, acho que são essas questões, mas eu queria trazer, até a Débora trouxe uma provocação no final, que eu acho que é importante também, né? Essa coisa de as pessoas procurarem uma nécessaire, né? Eu falo que é candomblé fast food, né? As pessoas acessam frases soltas no Instagram, um vídeo aqui, um vídeo ali, mas não partem do fundamento, que é a experiência de terreiro, né? Enfim, era isso que eu queria dizer, gente. Obrigada. Fernanda, muito obrigada pela sua fala, todas as mulheres que falaram aqui. A gente está transmitindo, né, essa live pelo nosso Facebook, YouTube do Quilombo, e quem estiver assistindo a live com a gente também tiver com vontade de fazer as questões, né, de fazer seus apontamentos e suas colocações, pode fazer que a gente vai dar um jeitinho de ler. Eu fiquei muito provocada, né, especialmente a última fala da Fernanda, agora que ela começou a falar, né, sobre a coisa dela performar, né, do tipo de performance que as pessoas esperam, né, dela enquanto mulher. E a gente sabe, né, que as dimensões tanto do racismo estrutural, né, como opressões de classe, elas vão incidir diretamente, né, nas nossas casas de axé, da maneira que elas se construíram historicamente. E aí eu queria perguntar para todas aqui se essa dimensão de gênero, né, porque a gente tem muitas casas, né, a grande parte delas lideradas por mulheres, né, mas se essa dimensão de gênero, ela aparece também de uma forma que oprime, de alguma maneira, né, se existe essa tensão de fora ou mesmo de dentro das casas, que é uma tensão de gênero mesmo, que você percebe que é uma tensão que é direcionada porque você é uma mulher à frente de uma casa de axé. Como que isso aparece, se aparece, né, dentro do fazer de vocês à frente dessas casas de axé? Estou pensando aqui. Está aberto. Eu estou pensando aqui exatamente nessa dimensão, porque eu, particularmente, quando eu olho, né, eu também venho. Eu herdo uma casa que as minhas antecessoras eram 2 mulheres, né? Então, existe uma pressão, sem dúvida nenhuma, e para além de estar no cargo de alorixá, numa casa de candomblé, mas em outros espaços também existe essa pressão. Como é que você lida? Eu penso que o candomblé, ele te dá maior segurança especificamente pela história. Eu me sinto assim, um pouco mais segura, porque tem uma história de criação, uma história de organização feminina no candomblé. Então, eu sinto a pressão, mas eu também me sinto, como se fosse um respaldo, entendeu? Quando eu olho a luz daquelas mulheres, então eu me sinto um pouco mais segura. A pressão existe, mas eu diria que no candomblé é menor, porque é isso, né? Quem
quem frequenta, quem conhece a história do candomblé, sabe como ela se dá. Isso significa diminuir? Não, não diminui, entendeu? Mas eu, particularmente, me sinto um pouco mais segura nesse sentido, por conta de conhecer a história, por conta de reconhecer no legado, né, no aprendizado das minhas antecessoras, o quanto era importante, o quanto é lidar. Né? Neste momento, eu diria que talvez nas últimas décadas, a gente tem pensado alternativas de partilha, né? Como a Rita disse, então tem funções que são distintas, funções específicas para homens, em funções específicas para as mulheres, mas também aqui na minha casa é tentar muito essa coisa de respeitar a hierarquia, mas também dar uma certa horizontalidade para as questões. Então, a pergunta é, você sente? Eu sinto, sem dúvida nenhuma que eu sinto, mas é um sentir diferente, por exemplo, de estar à frente de um outro espaço, onde eu também estou no lugar de gestora, entendeu? E que tem uma pressão masculina. E mais, né? Porque o candomblé, para fora você tem a pressão de ser masculina e a questão também de cor, né? A questão de ser uma mulher negra. E o candomblé, eu percebo que ele acolhe um pouco mais isso, porque novamente, a gente se remete à história. Deixa todo mundo falar. Então, a gente remete à história, mas eu fico muito voltando nas nossas ancestrais, como eu sou de Salvador e vivi toda essa história, o quanto que elas sofreram e o quanto que isso faz a gente sofrer hoje. Por exemplo, hoje eu estou numa casa que é enorme, que é da mãe Neinha de Nanã, e que é uma mulher de fibra, forte, mas tem algumas coisas que eu vejo no sofrimento dela, que é antes de mim, que não dá para dizer que a coisa... nossos ancestrais, esse dia eu estava pensando, meu Deus, por que a gente ainda passa por certas coisas que elas já passaram? Ou a gente foi culpada, ou elas foram culpadas de certas coisas. E aí eu vejo na culpa nelas não resolver e dizer eu não posso, eu não quero, porque às vezes eu me pego numas loucuras de dizer por que tinha que acontecer assim, por que elas têm que abaixar, que abaixaram muito diante do homem, entendeu? E aí a gente pega esse sofrimento, por exemplo, aqui era a casa de um homem, e quando esse homem morreu, que eu fiquei nessa frente, esse sofrimento, para mim, foi grande. Você ter essa coisa que você já era de uma mulher, eu fui de um homem. Então, você imagina herdar uma casa, entre aspas, herdar, porque o espaço já era meu, né? E ficar nesse pedaço que era do Ogum, e que os homens que estavam não aceitam. E aí eu fico pensando, eu não podia ter passado porque eu passei, pela questão de eu sempre, porque como eu era a chefe da casa, quem cuidava era eu, que fazia as coisas, era eu, resolvia do administrativo ao sagrado. E aí eles não aceitam. E aí eu sei das histórias também dessas Yanassô, Mãe Estela, que tudo ficou... Nos últimos tempos, por exemplo, da Mãe Estela, ela já não teve voz. Não é que ela não tinha voz pela questão de saúde, não. Era questão de gênero mesmo. E aí quem criou isso? Se a gente formamos essa religião lá atrás, pós-escravidão, por que elas não conseguiram fazer o que hoje a gente faz, pontuar essa questão de gênero? Eu tenho muito problema a questão de gênero no candomblé. E não é só eu vejo a grande maioria. Eu vejo hoje a mãe Neinha, por exemplo, está com 70 anos, é uma mulher de fibra, que resolve, que faz, mas que eu estou com medo, eu tenho medo, porque ela é minha abá, ela é minha antiga, e eu não sei o que vai virar, porque os homens ainda não se prostraram dizendo para que está ali. E aí, quando eu pontuo isso, por que está aqui, eu sou quase que só. Entendeu? Porque são as mulheres, porque fomos nós isso tudo. Entendeu? Fomos nós isso tudo. E eu fico nessa questão ainda. Ainda fico com essa questão e tenho muito, por exemplo, quando a gente cita a Casa Branca, que está uma mulher, mas que não tem voz, que eu sei que não tem.
porque eu tenho ligações diretas, entendeu? E aí eu fico muito preocupada, né? Que você tenha conseguido isso, e porque já vi de luta das mulheres, e que elas não tenham deixado esse legado no qual eu recebi e no qual eu estou vendo outras não deixando. Eu acho que até por isso da minha insatisfação nessa questão de gênero, que minha casa está hoje só com mulheres. Não foi uma exigência minha, eu acho que é a exigência do Ogum. A Fernanda vai falar? Já pode. Eu acho que a Fernanda caiu. Caiu? Eu acho. Não está aqui. Será que a gente pede para os meninos lerem os comentários, então, que estão no... Meninas, o que vocês acham? Acho que sim. Eu acho que sim. Eu não estou conseguindo acessar os comentários, mas os meninos estão acompanhando os comentários. Voltou. A Fernanda voltou. Você voltou? Voltou, Fê. Voltei. Você quer falar? Desculpem. Imagina. Sim. Então, o que eu vou falar aqui é até à luz de algumas conversas que eu já tive com a Yá Luciana, né? Com a minha Yalorixá, que é pensar que eu acho que uma das dimensões, não diria da violência de gênero, mas dessa desigualdade de gênero, né? De pensar essas questões que você trouxe, Elaine, passa pela a dimensão do cuidado, né? Quem cuida de quem cuida. Eu acho que naturalmente, né? Não naturalmente, historicamente, as mulheres, especialmente as mulheres negras, são sobrecarregadas com pela dimensão do cuidado, né? De trabalhar à noite, de manhã, enfim, estar o tempo todo preocupada em cuidar da sobrevivência dos filhos, né? Garantir a educação. E eu acho que no caso das religiões de matriz africana nos espaços de terreiro, um dos problemas que a gente pode ter, e que eu acho que tem, né, é uma sobrecarga do ponto de vista do cuidado, ainda que essas mulheres tenham designações específicas, tenham atividades específicas a fazer e que só elas podem fazer, ao mesmo tempo eu penso que é importante também que haja um olhar da comunidade para essas mulheres também, né, de pensar que elas também precisam ser cuidadas, que elas também precisam ser apoiadas, né? Então eu penso que essa é uma questão que precisa ser considerada, porque como já existe na sociedade como um todo esse olhar da mulher, especialmente da mulher negra como essa pessoa abnegada, que se sacrifica e que cuida, eu acho que essa visão pode ganhar elementos complicados no espaço do terreiro se não houver essa noção de um cuidado que também precisa ser de mão dupla, embora a Yalorixá e as Equedes tenham uma responsabilidade maior nesse sentido, né? Então, eu acho que essa é uma dimensão que eu acho super importante de pensar, essa dimensão do cuidado, né? Enquanto existe essa sobrecarga, e em relação à violência em si, né? Pensar como isso se manifesta, não a pressão. Do ponto de vista de uma experiência pessoal, eu nunca passei por experiências em que eu me sentisse discriminada ou algo nesse sentido, né? Mas o candomblé, assim como qualquer outro espaço religioso, também pode reproduzir dinâmicas violentas, né? Dinâmicas de gênero, de raça, de sexualidade, que podem incidir e afetar as pessoas, né? Então, acho que é muito importante que a gente crie cada vez mais instâncias de diálogo e de discussão sobre isso, né? Porque para ser um espaço de acolhimento de todos, né? E um espaço em que todos possam ser reconhecidos, só que ao mesmo tempo preciso considerar também as diferenças, né? Considerar, por exemplo, que uma mulher trans no espaço do terreiro pode demandar um cuidado, uma atenção diferente de uma pessoa, de uma mulher cis, pensar uma pessoa negra da periferia no espaço do terreiro demanda uma atenção e um cuidado que pode ser diferente também, né? Então, acho que a grande questão é pensar nesse acolhimento para todos, mas ao mesmo tempo sempre considerar as diferenças das pessoas, né? As diferenças nas histórias de vida e as diferenças que a sociedade, né? Que a sociedade criou historicamente e que também afetam a possibilidade delas aproveitarem esse espaço, crescerem, enfim, é isso. Vamos de comentário? Como que a gente vai fazer? A gente lê aqui, Sá, ou os meninos? A gente pode ler sim.
Se vocês não tiverem... Tem alguns no chat, eu acho que eu tinha visto a... Deixa eu ver aqui. Jennifer Nascimento, que mandou Viva Zequedes, que bom te ouvir, Fernanda. Bonito conhecer também essa sua experiência, admiração aumenta. A Jaine Rocha, que comenta aqui, fala mais que potente, ela quer ouvir mais. A Lu Santana, Lu, um beijo, Lu Santana do Mulheres Pretas no Poder. Eu não sei se os meninos vão mandar mais, mas tem bastante gente acompanhando a live. Sabe que eu vou aproveitar. Pode falar, Yá. Eu acho que eu fiquei pensando aqui, né? Porque eu vou falando e eu vou olhando para o tempo. E acho que é um espaço tão produtivo, é um espaço tão potente que a gente precisa falar várias coisas, ou a gente quer falar várias coisas. E aí acho que a gente precisa também pensar nessas dimensões políticas, e o tempo todo, essa é uma fala muito recorrente minha, que quando eu falo dimensões políticas, eu não estou falando da dimensão política partidária, mas eu estou falando da dimensão política que os terreiros têm, né? Da força. Novamente eu vou voltar para essa força feminina, e a gente tem vários exemplos, né? Recentemente foi publicado, né, a luta da mãe Meninazinha, lá no Rio de Janeiro, para os pertences do povo de Candomblé, entendeu? E que a gente precisa, então, publicar, a gente precisa fazer, novamente, dar visibilidade para isso, para que chegue, porque a gente vai falar de algumas opressões, a gente vai falar dos problemas, mas também precisamos falar das vitórias. E aí, lá atrás, né, a gente está falando disso agora, porque às vezes eu vejo as pessoas dizendo, e a Luciana, mas a gente precisa considerar as histórias anteriores, e a gente pode falar também de Mãe Aninha, e tantas outras Ialorixás que tiveram essa intervenção política e que beneficia todo o candomblé, e não só uma casa, né? Porque, por exemplo, quando a gente tem um terreiro que cuida ali de uma região, essa é uma intervenção política. Ser do candomblé é uma resistência, é um ato político. E a gente precisa olhar para isso com cuidado e com fortalecimento, na perspectiva de fortalecer esses espaços e essas ações dessas senhoras. Porque assim a gente cresce, né? A gente se junta, a gente vai exatamente no sonho dos nossos ancestrais, porque era isso que eles queriam. Era isso que essas senhoras todas que tiveram por aí, o Paul Afonjá, que tem uma escola, o meu sonho, o sonho da Fernanda, eu penso que talvez da Elaine, de toda mulher preta, que a gente pudesse ter uma escola que falasse exatamente o que é o Iorubá e que trouxesse exatamente as nossas questões, não como é na escola, que não, inclusive, embora a gente tenha aí a Lei 10.639, que não foi implantada em muitos lugares. Então, acho que é importante a gente falar dessa dimensão política e frutífera, né? Há desafios ainda para alcançarmos? Mas também há bons frutos nesse caminho das intervenções políticas de outras senhoras, né, que contribuíram conosco e continuam contribuindo, porque tem uma história que não é contada, né? Tem um lado da história do candomblé que acaba não sendo contado. E é uma história muito importante, são intervenções políticas extremamente significativas para quem está agora. Para quem chegou agora, tem uma história que foi dada antes, tem gente que construiu e continua construindo muita coisa sem a devida visibilidade. Aí a gente pode falar da minha Ialorixá, mãe Luizinha de Nanã, qual a sua contribuição ali naquela comunidade, mãe Dani, que assim, a casa tem a gestão de 5 pessoas, mas tem mulheres fortes que estão lá e que está reverberando todo o seu aprendizado, né, que aprende também com o pai Tata Pércio, mas que isso vai reverberando. Acho que é muito importante a gente olhar essa dimensão, a gente validar e reconhecer essa dimensão para continuar a caminhada, para o fortalecimento. Eu gostaria de lembrar aqui, especialmente, esses grandes feitos, né? Poderia ter feito uma lista, né, de intervenções políticas, e que eu sempre brinco, falava recentemente numa live com a Equedicinha, assim, para os muros, para além do terreiro, para além das casas todas, né? E ela traz aí um importante, foi muito impactante, né? Que é uma senhora que escreve um livro sem ter ido na universidade, mas que traz todo o aprendizado do terreiro.
e divide isso e resgata em muita gente. Recebi muitas mensagens desse resgate, né? O quanto o terreiro é importante, o quanto, de novo, vem o cuidado, né? O quanto o terreiro olha para todo o coletivo na sua individualidade. Porque aí olha para a Débora, que está do lado da Elaine, mas o olhar que tem um olhar que é da Elaine, outro que é da Débora, outro que é da Samara. Então, dentro do coletivo, né, tem essa individualidade, e que isso é muito rico. Esse é o exercício, né? E isso é um papel feminino que está novamente ligado às nossas aiabás. Que eu vou lembrando um monte de coisa, né, gente? Quer falar, que quer fazer toda essa ponte, quer aproveitar esses momentos que são poucos para fazer esse resgate e para dizer o tempo todo o quanto é importante estarmos nesse lugar de cuidado, né? Se a gente pensar os terreiros, os quilombos, consideram a construção dos quilombos, que era exatamente cuidar, era receber todo mundo com as suas diferenças, mas com um desejo único, e eu penso que o desejo único da população negra, especialmente, eu diria que da população negra, mas que tem um recorte importante do feminino, né? O quanto a gente quer os nossos meninos livres, os nossos meninos orientados, o quanto o candomblé cuida, o quanto o terreiro cuida, o quanto essa comunidade se cuida. Tem vários exemplos de várias comunidades de terreiro, de várias EBés, na verdade, que vão estabelecendo formas de se cuidar nesse momento caótico de pandemia, onde um cuida do outro. Acho que essa é uma contribuição que eu queria deixar aqui para a gente pensar muito nisso. Acho que é importante pensar no terreiro exatamente como esse lugar de cuidado, e um cuidado que vai para além do estar, né, na hora da função. É um cuidado que vai para além disso. Então, Iá, eu fico muito preocupado nesse cuidado, mas o cuidado para quê? Eu sou muito crítica política quando eu vejo que você que cuidou, mas a gente não teve essa questão de volta politicamente. Politicamente a gente não teve. Eu sou de uma era que eu estava no movimento negro, queria discutir no Fecunezu, que nem sei se ainda existe esse festival da comunidade negro Zumbi, e que eu queria pensar na questão da religião, que a religião só servia para se amostrar. Não, politicamente, a gente não tem tanto ganho político, eu falo político mesmo, não é político racial, não é um político de consciência, entendeu? Porque, por exemplo, quando eu estou lá na Casa Branca, que tem uma festa de herê, e que eu vejo as pessoas falando, chama filho de não sei quem, não sei, não, agora eles são evangélicos, agora não pode, agora... Qual é esse ganho? Qual é esse ganho? Eu quero chegar nesse ganho, porque não é possível que eu estou enlouquecendo sozinha, porque a gente tem que dizer para que eu estou, por quem que é o que eu cuido. Eu me lembro da primeira prefeitura que nós pegamos em São Paulo, que é prefeitura para todos. Todos quem? Quem é? O que eu estou fazendo para esse quem? Né? Eu fico muito preocupada nesse ganho político, porque se a gente tivesse ganho político, não estávamos passando o que estão passando aqui no Brasil. Com toda a luta das mulheres negras, com toda aquela 11 mil mulheres negras que colocamos em Brasília, com tudo isso, qual foi o ganho? Eu acho que é o seguinte, eu penso que nós temos dores, sem dúvida nenhuma. Também não estou dizendo aqui que tudo é cor-de-rosa, de jeito nenhum. Eu acho que nós temos dores, sem dúvida nenhuma. Mas também nós temos vitórias e avanços. E a mulher negra... Sim, eu não estou dizendo que não temos. E a mulher negra está posta para o desafio. Então, quando eu olho, né, acho que tem um caminho, e um caminho árduo para se alcançar. Quando eu olho e vejo o quilombo periférico neste lugar, eu reconheço uma vitória, é um caminho de luta, de muita luta. Mas de quantos anos? Mais 500 anos, disse que o movimento dele dizia, não, tem mais 500 anos, tem 500 anos que foi de opressão. Eu não tenho tempo mais. Eu digo tudo isso aqui em casa, vocês aprendam, vocês vejam, porque eu não tenho mais tempo. Eu tenho mais para lá do que para cá. Entendeu? E aí a gente tem que falar para que a gente está, para quem é essa pessoa. Porque não dá para a gente globalizar e dizer, eu tenho um cuidado, mas eu quero ver essa volta desse cuidado. Acho que está aqui uma volta, né? Um retorno. Está aqui esse momento, né? Esses espaços. A Fernanda falou de espaços alcançados. Esse é um espaço que
Mas é um caminho. Então, eu tenho olhado para isso, assim, esse é um espaço que a gente tem alcançado. Nós temos alcançado alguns espaços que não eram possível para os nossos ancestrais. E aí eu falo da minha responsabilidade, só um pouquinho, eu falo da minha responsabilidade ancestral. Então, eu não desisto, eu caminho porque eu olho para quem esteve antes e que continua mesmo diante de tanta dificuldade. E eu não estou aqui negando que há dificuldades. A senhora tem razão quando diz que há dificuldades, mas eu, particularmente falando eu e a Luciana, não desisto, porque eu consigo olhar os avanços e o caminho que a gente percorre, né? Hoje falava, inclusive, da nossa responsabilidade quando a gente fala de governo, né? A gente tem um nosso governo. Como é que a gente olha para isso? Eu estou olhando para o Quilombo como um espaço, eu estou olhando para as 4 mulheres que entraram na Câmara Municipal para dizer assim, para a nossa ancestralidade, a gente está avançando. Eu gostaria de ter avançado muito mais, nós gostaríamos de ter avançado muito mais, né? Então, eu ensino isso para minha neta, eu tenho netos já, né? Então, para a Dandara, para o Pedro, para o Joca, para todo mundo dizer assim, a gente tem ainda um caminho de luta. Então, fizeram um caminho para nós até aqui, que é difícil, e aí a gente vai fazendo outro caminho, inclusive para mudar esse cenário que é muito difícil. É isso. Nossa, gente, que debate maravilhoso, de mulheres incríveis, né? Deixa eu me apresentar, eu sou a Samara, boa noite para quem é de boa noite. Estamos ao vivo pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram, Quilombo Periférico. Queria saudar essas mulheres incríveis que estão aqui essa noite. Muito licença para chegar. Muito, muito obrigada mesmo por estar participando com vocês. Eu vou trazer uma reflexão, né? E aí vai ter um questionamento depois, que é sobre o Ilu Obadmin, mãos femininas que tocam tambores. Desde 2004, um grupo de arte e cultura negra vem se estabelecendo no meio da cultura paulistana, sob a coordenação de Beth Billy, pesquisadora de manifestações de culturas de matrizes africanas e afro-brasileiras. O Ilu Obadmin é um coletivo de tambores e corpo de baile com a participação exclusiva de mulheres, que hoje já conta com aproximadamente 150 participantes. O objetivo do grupo é desenvolver atividades de empoderamento da mulher através da arte e de enfrentamento ao racismo, sexismo, discriminação, preconceito, homofobia, além de preservar e divulgar cultura negra no Brasil, mantendo diálogo constantes com o africanismo, através dos instrumentos, dos cânticos, dos toques e dos componentes. Eu conheço o Ilu, gente, eu tive a oportunidade de fazer uma atividade com ele, conheci algumas mulheres que participavam, eles fazem um trabalho muito importante, principalmente ali na região, né, do centro, né, eles fazem, o cortejo passa ali bem próximo, onde tem um fluxo, então é uma intervenção artística muito bacana. E nesse contexto, eu queria agora fazer a provocação, né, para as nossas 3 participantes. Qual é a opinião de vocês sobre a vinculação das mulheres com os instrumentos sagrados, né? E aí a gente volta, eu sei que a gente já falou um pouquinho sobre a questão do gênero, sobre a questão das nossas responsabilidades numa casa de axé, mas sobre esse ponto específico eu queria um pouquinho ouvir de vocês. A gente já está aí com um pouco mais de 1 hora de live, tá maravilhoso o debate. Mais uma vez agradecer a todas aqui, tá sendo muito, muito, muito rico mesmo, acho que para todo mundo. Tá bom? Um beijo. Acho que você, Fê, acho que você poderia falar já. Tá. É uma provocação muito importante isso que você traz, Samara. Não é uma coisa que eu já refleti muito, mas eu tenho algumas coisas que eu acho que eu posso dizer a respeito disso, assim. Eu lembro que algumas semanas atrás a Tereza Cristina participou do Roda Viva e aí perguntaram para ela sobre sambistas mulheres, né? E umas coisas que ela disse foi claro, a gente tem muitas sambistas mulheres, mas existe uma história apagada de mulheres negras instrumentistas, de mulheres negras
que tocavam percussão, que tocavam instrumentos, né? Há um apagamento das mulheres negras no samba que está para além do apagamento dessas mulheres como cantoras, né? E ela fala, tem uma história, tem muitas mulheres que tocavam, que tocam, né? Não é algo que só os homens fazem, né? E aí, lembrando agora dessa coisa que ela disse, eu fico pensando que o Ilu, ele, ao criar essa vinculação das mulheres com os instrumentos sagrados, né, que é uma coisa que no campo do terreiro, digamos que é interditado, né, porque cabe aos homens tocar os tambores, né, existe essa divisão, eu acho que elas também têm feito uma provocação, né, em relação a isso, mas acho que mais do que uma questão de provocar, eu acho que tem a ver com essa história também, de pensar como as mulheres negras têm uma relação com a música, têm uma relação com instrumentos de percussão, quanto isso também as atravessa, seja porque, sei lá, os pais, familiares, faziam rodas de samba, ou elas participam de rodas de samba, seja também por um desejo de se ver como agente, né, de tocar um instrumento, né? Então, eu fico pensando que existe uma certa polêmica em relação a isso, né? Sei que já houve várias críticas em relação a isso, mas acho que tem uma relação, tem de fato uma relação com o terreiro que é colocado, né, com os orixás, pelos cortejos, mas acho que tem vários outros elementos também nessa tomada dos instrumentos de percussão, desses tambores, né, que para mim passa por uma história da experiência negra no Brasil, que está atrelada à música, né, à diáspora musical negra no Brasil, em que os instrumentos são fundamentais, entendendo o instrumento, inclusive, como uma extensão do próprio corpo. Então, eu penso que são mulheres que estão se apropriando desses instrumentos e tocando e ocupando as ruas, para além de um sentido religioso, sabe? Eu acho que tem a ver com o sentido de uma agência, tem a ver com poder dar vazão a uma tradição em que as mulheres também estão presentes como agentes, que a gente talvez não consiga reconhecer tanto, né? E acho que elas também procuram separar muito bem, né? Não é como se fosse algo do terreiro acontecendo nas ruas, né? É uma dimensão do cortejo, da performance pública, do espetáculo, né? Do carnaval. E acho que traz grandes contribuições também, sabe? Eu acho que eu conheço várias pessoas que são do Ilu e passaram a tocar alguns instrumentos depois dessa experiência, né? Então, acho que é algo positivo no sentido de aproximar as mulheres da música, da percussão, que é ainda instrumentos, né? São instrumentos muito associados aos homens, né? E acho que nesse caso tem vários sentidos que, para mim, estão para além de uma provocação à religião ou algo até de desrespeito, como algumas pessoas podem pensar. Essa é a maneira que eu vejo hoje, assim. Lindo, maravilhoso. Eu tenho alguns comentários aqui também que estão chegando, né? Queridos, Elaine, Débora, acho interessante abordar a trajetória do acolhimento da IA Luciana a partir das perspectivas de trabalho que ela faz, né? Social, voltada para a população vulnerável e periférica. Que linda sua causa de infância. Pessoal dando parabéns, a live está maravilhosa. Muito legal, gente. Débora, a gente tem mais perguntas? Tem alguma pergunta no chat? A gente chegou alguma pergunta pelo Facebook, pelo YouTube, para as nossas participantes? Tem algumas provocações. Eu acho que essa provocação seria bem interessante da Yá Lúcia já começar a responder, e assim que ela terminar, a gente já começa com as outras provocações para as demais companheiras. Vocês estão falando... Sim, você quer que eu repita para você, Iá? Por favor. A pergunta é assim, né? Acho interessante abordar a trajetória de acolhimento da Yá Lúcia a partir da perspectiva de quem faz um trabalho social voltado para a população vulnerável e periférica. Bom, gente, acho que eu gostaria aqui de destacar duas coisas, né? Acho que é muito importante a gente novamente pensar e fazer a ponte do quanto os terreiros tinham essa função social.
que é essa função de acolher, que é a função de dar comida a quem tem fome, que não tem essa coisa, ou você é do candomblé, ou, aí eu te acolho. Não, o candomblé, os terreiros tem uma outra função. Ele primeiro acolhe e depois ele pergunta quem é e se a pessoa vai ficar ou se a pessoa quer, porque o acolhimento não tem necessariamente a ver com a pessoa fazer parte do terreiro. É só o acolhimento, é cuidado mesmo. E aí, aqui a gente tem uma ONG, né? A ONG chama Lar Maricininha. Ele nasce antes mesmo do Estatuto da Criança e do Adolescente, então ele ainda nasce como um orfanato, né? E fica nos cuidados. Agora, acho que é muito importante lembrar ou informar, na verdade, que ele nasce a partir de pedido de uma divindade, né? Para que se cuidasse de crianças abandonadas, enfim. E aí, assim foi. Nasce, então, tem uma constituição jurídica do Lar Maricininha, que em 2010 passa a ser um polo cultural. E na perspectiva de atender maior uma demanda, porque o lugar que a gente está é um lugar de sítios, né, de chácaras grandes, mas a ocupação desordenada transformou também isso em duas grandes comunidades, que é a comunidade do Morro do Macaco e a comunidade do Morro do Macaco e da Lua Brilhante, que estão próximas aqui. Então, a gente faz esse trabalho pelo Lar Maricininha, embora ele tenha ganhado visibilidade nos últimos 2 anos, uma outra visibilidade, mas ele não é um trabalho de agora. Então, cesta básica, cuidados vulneráveis, não é recente, a gente faz isso há 30 anos. O Lar Maricininha está nesse lugar há 30 anos. E aí, eu, de novo, vou trazer exatamente essa força, né? De um lado, a profissional, é alguém que consegue olhar e fazer a leitura da conjuntura, né, de cuidados vulneráveis, fazer as pontes aí para trazer a política de atendimento para essa região e que se fortalece exatamente no sagrado. Então, com certeza, Oiá me conduz, eu herdo uma casa que é de Xangô, né? Minha mãe era uma senhora de Xangô, eu herdo essa casa, e esses elementos, essas divindades vão me fortalecendo para essa luta, especialmente nesses 2 últimos anos. Por quê? Porque a coisa ficou ainda muito pior, né? Então, você olha a vulnerabilidade, e aí você pensa em vulnerabilidade, você acha que não é possível ela ficar numa condição ainda muito mais favorável, mas é possível, e a pandemia trouxe esse caos, né? Que a vulnerabilidade ela está aí toda hora grifada, então quem antes tinha como subemprego vender bala, hoje ele não consegue vender bala, e aí nós vamos trabalhando aqui, entregando cesta básica, atendendo, fazendo a ponte com os serviços com CRAS, CREAS, para que as pessoas recebam um benefício, enfim, tem todo um cuidado, assim. Essa a perspectiva do Lar Maricininha que está junto. Como é que a EBE contribui com isso? Então, por exemplo, no dia da distribuição de cesta, grande parte dos voluntários são os filhos da casa, que também se colocam numa situação de risco e que vêm para cá com todos os cuidados, mas que ajuda o próximo, entendeu? Que ajuda, então, a distribuir a cesta, mas que também, ainda muito nessa perspectiva da gente problematizar dentro do terreiro questões políticas que estão ligadas ao nosso povo, né? Se a gente se reconhecer nesse lugar de população negra e que não necessariamente está morando lá na periferia, mas que sabe qual é a realidade da periferia, há uma mobilização. E, sem dúvida nenhuma, eles são provocados por essa que vos falam para contribuir com a amenização dessa problemática que tem sido extremamente desafiador nesse momento, gente. Bem desafiador mesmo. É isso. Eu acredito, obrigada. Assim, eu também acredito que toda casa de axé traz esse trabalho social, né? Eu lembro quando eu era nova, que muitas vezes na comunidade, né, quando tinha festa, as pessoas que às vezes não eram da religião iam no final da festa para poder se alimentar, porque tinha comida de fartura, e muitas vezes, às vezes a pessoa até não tinha alimento em casa, e a mãe de santo acabava dando o alimento
para a comunidade. Então, o quanto é importante. A gente já está chegando no nosso final da live, passou muito rápido, debate maravilhoso, a gente falar sobre religião e política, né, trazendo essa diáspora da religião matriz africana, é maravilhoso. Muito feliz pela participação de vocês. A gente já vai encaminhar para as considerações finais. Queria chamar a mãe Ana para começar, né, dando as suas considerações aí, para a gente fazer o fechamento dessa noite maravilhosa. É isso. Mãe Ana, é com você. Sou eu? Ana Rita. Eu vou dizer, né, que eu tenho essa questão política muito agravada de mim. Eu já trabalho com gênero e raça. A minha casa, como é grande, tem um espaço que vem mulheres vítimas de violência, por isso a gente às vezes não pode falar muito. Esse espaço já funciona, mas quase sempre ficam dentro da minha casa, porque minha filha é muito sensível. A gente acaba trazendo elas quando não tem, que hoje, por questão política, não tem mais hotéis aqui nessa região de Embu das Artes para elas ficarem. Então, elas ficam nesse espaço do axé. E eu fico aqui sempre pensando em avanços. Eu acho que sou um pouco do Ogum, né? Quero um pouco de guerra para resolver. Eu acho que a população em si, né? Mesmo as de Candomblé, estão muito deixando a desejar na questão da luta. Tá? As pessoas, eu conheço um monte de que estava aí nesse governo, que não gosto nem de falar o nome que me deixa, que aumentou só a questão de violência contra a mulher, e eu sou muito voltada à política nisso. Mais de 10 anos que a gente acolhe as mulheres que não têm para onde correr durante o dia, que a menina que fica lá na prefeitura fez essa parceria aqui comigo, mas comigo direto, sem nenhuma ajuda. A gente vive do nosso mesmo, das coisas daqui, porque para ela era muito difícil, como assistente social, ser chamada durante a madrugada que tinha uma mulher que estava sendo expulsa, estava sendo surrada, e que a maioria delas são pelo recorte, são de mulheres de pastores evangélicas que acabam vindo para o espaço, mas que acaba voltando. Isso a gente eu não tenho como resolver, nem ela, né? Mas é mulher, na hora do socorro tem que dar. E eu sempre fico pensando que eu não vou estar aqui, então que eu tenho que caminhar mais com pressa um pouco daquilo que eu caminhei. Eu me lembro da minha juventude, eu ia para a rua e achava que ia resolver. Hoje não, acho que eu vou resolver aqui dentro da minha casa com os nossos. Sou avô de 7 netos, crio uma neta, a Júlia, que a mãe morreu com câncer aos 28 anos, e que me dá alegria quando eu vejo ela hoje com 12 anos fazendo esse recorte, né, de gênero. Eu fiz outro dia uma filmagem que chama Quebrando o Tabu, e que ela faz esse recorte. E eu falei, não precisa eu falar, bastou ela ver. E é isso. Estou por aqui. Qualquer coisa, estou aqui. Reconheço nossas Iabás, reconheço toda a luta. Vim de uma cidade que eu sei que até hoje tem essa questão racial que deveria ser resolvido politicamente, de gênero, e que acontece horrores, até pior que São Paulo. E é isso, desculpa qualquer coisa, né, se eu me excedi na discussão, mas eu acho que eu fiz muito pouco, eu ainda acho que eu fiz pouco pelo que eu podia fazer, talvez mais, ou fizeram pouco, porque eu sou de uma geração que o movimento ainda excluía a questão da religião, e eu estava sempre pontuando isso. Graças a Orúmila, esse povo hoje está se chegando, estão todos se reconhecendo de que religião realmente atende a todas e todos. E é isso. Fernanda, se você quiser fazer suas considerações finais, por favor. A senhora não quer ir primeiro, Yala? A senhora quer ficar...
Pode ir? Tá. Então, quanto às minhas considerações finais, o que eu queria falar, acho que é reiterar um pouco o que eu trouxe no início, né? Como a gente precisa pensar a ocupação dos espaços, esses espaços que nós nunca ocupamos, né? Como a gente gostaria, como a gente precisa ocupar esses espaços sem se divorciar dessa luta, desse legado ancestral, né? E entendendo que isso passa principalmente por práticas, por valores, né? Entender que a educação, e aqui eu falando especificamente para quem já é da religião, né? Como a educação de santo, a educação que nós aprendemos no terreiro precisa ser uma educação levada para a vida, para os diferentes espaços que a gente ocupa. E a outra coisa que eu queria também frisar, até como alguém que está no universo da academia, é como é preciso reconhecer os saberes, as reflexões e os pensamentos das mulheres negras como conhecimento, né? Como formas de conhecimento, como saber, mas não de uma perspectiva condescendente, do tipo, não, vamos considerar que elas têm alguma coisa importante para dizer, mas considerar achando o livro, né, o saber livresco como superior. Eu acho que cada vez mais necessário pensar que as mulheres de terreiro, as mulheres negras de terreiro, têm contribuições para diferentes problemas sociais que nos atravessam, para a questão, para a política, para a questão do clima, né, a crise climática, para questões do meio ambiente, para questões de educação, questões de saúde, né? Eu acho que me incomoda muito uma certa marginalização desses saberes ou restringi-los ao lugar do terreiro, quando esses saberes ultrapassam, inclusive, a dimensão do terreiro e poderiam contribuir em outras áreas, em outras perspectivas, né? Então, eu acho que cabe, inclusive a nós, no caso, sendo nós, eu e outras pessoas negras que também estão ocupando o espaço acadêmico, a fazer essas provocações nesses espaços, né? A pontuar o quanto essas mulheres que muitas vezes não ocuparam o espaço da universidade estão produzindo conhecimento, estão produzindo reflexão, estão tendo um olhar que uma pessoa que leu vários livros, viajou e tal, não tem, né? E a Luciana mesmo, para mim, é um grande exemplo disso. Mas ela tem a formação, né? No caso, ela tem a formação no nível superior, mas ainda assim, por ser Yalorixá, vai ser vista como alguém que tem um saber menor, um saber só ligado ao espiritual, né? Então, eu acho que é cada vez mais preciso a gente levar isso para a universidade, né? Não reproduzir essa lógica de conhecimento ocidental, etnocêntrica, grafocêntrica, ou seja, que só reconhece como conhecimento aquilo que é escrito e publicado em livro, né? Porque a gente perde muito quando a gente não considera as contribuições que essas mulheres têm para nos oferecer. E hoje eu posso dizer que, como pesquisadora, como alguém que está no doutorado, a minha tese, meu trabalho tem ganhado muito mais camadas, se enriquecendo muito mais na medida em que eu estou procurando fazer com que aquilo que eu escrevo converse com a minha ancestralidade, converse com quem me acompanha, né, os meus orixás, né, com quem é referência para mim. Hoje eu escrevo a tese, tem uma foto da minha avó bem em frente do computador, assim, que me inspira, né? Então eu acho que é importante a gente pensar o quanto a gente está colocando em prática esse discurso que fazemos sobre ancestralidade, sobre valorizar nossas raízes, né? E acho que é cada vez mais fundamental que nós que somos mais jovens, pensemos nisso, né? E pensemos na nossa prática, quanto a nossa prática está sendo, de fato, coerente com o nosso discurso. É isso, muito obrigada pelo espaço, pelo diálogo, foi um prazer contribuir aqui no Periférico, que a gente possa ter também outros momentos. E é isso, gente. Obrigada e boa noite. Bom, eu começo agradecendo, eu começo dizendo aqui finalizo, né, na verdade, agradecendo, finalizo dizendo de como é bom estar nesse espaço, o quanto faz bem pensar nos nossos desafios, que não são poucos, né, mas por muito tempo a gente caminha na luta por ter mais pessoas nesse espaço legislativo, por ter pessoas pretas que possam trazer as nossas pautas pretas, sejam elas de que gênero for, mas que possam trazer as nossas pautas, e é extremamente importante, né? Estive por 2 gestões membro do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e eu via os limites da minha intervenção, das nossas necessidades, por não
ter representantes, né, pessoas que entendam exatamente a complexidade do povo preto, das crianças pretas, dessa vulnerabilidade, né, do dito mimimi, que não é mimimi. Então a gente vive isso, a gente sabe exatamente o que é e quais são essas dores e como é que a gente deve intervir. Então eu quero muito agradecer mais uma vez toda a Mandata Quilombo pela satisfação, pelo convite, pela confiança em estar aqui. Quero agradecer o Júlio, né, que também é aí, que não está aqui visível para vocês, mas que é uma pessoa extremamente importante, que é meu companheiro de militância da infância, da qual eu tenho muito orgulho. Eu sempre digo que Oiá é tão maravilhosa, que eu sou militante da infância, né? A garantia de direito da criança e do adolescente é algo que eu tenho alguma propriedade para falar, para militar, para estar junto. Então, Júlio, muito obrigado. Felipe Brito também, que está por aí, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração, e eu tenho certeza que no Orum nós combinamos nos encontrar por aqui e nos fortalecermos, né? Estarmos juntos para uma caminhada que é difícil, para uma caminhada que é árdua, mas que a gente precisa olhar para o lado para dizer: ele está comigo, ela está comigo, e é dessa forma que eu saio daqui hoje, que eu estou fortalecida em saber que a gente vai caminhar junto, que a gente vai pensar toda a problemática que é extremamente desafiadora do povo preto num espaço de caneta, sabe, gente? Esse espaço de caneta é um espaço que eu sonhei muito, e ele chegou. Eu sei também que não é fácil, eu sei o quanto a gente precisa de outras pessoas, a questão de número, né, de impacto. Eu sei exatamente, consigo fazer uma leitura política da importância de ter mais pessoas aí para que a gente tenha de verdade um impacto nos nossos feitos, nas nossas intervenções, nas nossas pautas. Então, agradecer, meu muito obrigado. Quero mais uma vez reverenciar aqui toda a minha ancestralidade, as minhas abás, aquelas que já foram, aquelas que estão aí e que eu visito e revisito para continuar na caminhada. Minha bênção de todos, eu peço a bênção de todos vocês. Eked, foi um prazer enorme estar com você, Fernanda. E a Rita, foi um aprendizado, um prazer estar. E Elaine, Débora, Samara e todo mundo, Felipe, todo mundo que está aqui, foi um prazer enorme. E a gente caminha junto hoje, amanhã e sempre. Axé. Axé. A do pé. Agradecer, gente. Agradecer demais. Eu quero agradecer também a Natália e o El, que também estiveram ajudando a gente aqui a colocar essa live no ar, que estão aqui nos bastidores também. Agradecer também a todo mundo do Quilombo, porque nessas horas, quando a gente faz esses encontros maravilhosos, como o de hoje, os nossos grupos de WhatsApp lá do gabinete ficam pipocando, assim, das pessoas falando, né, como tá incrível, porque fica todo mundo muito feliz da gente poder fazer esse diálogo. Então, eu fico muito agradecida. É uma sexta-feira de uma semana difícil para a gente, né, no gabinete, e a gente sempre dizia isso, né, que a nossa força a gente ia buscar aqui fora, né, com os nossos, e encerrar essa sexta-feira que foi de uma semana bem pesada para a gente na Câmara, um privilégio, assim. É uma paz mesmo no coração poder encerrar essa semana com vocês e com esse acolhimento. Hoje se falou tanto de cuidado aqui nessa live, só da gente poder fazer esse diálogo, isso com certeza é um cuidado para nós três aqui, mulheres do gabinete, para as outras mulheres do gabinete, para todo mundo que está trabalhando por esse projeto, né, que não é só nosso, né, é um projeto maior, como a Luciana falou. Então eu preciso muito agradecer e a Luciana, e a Ana Rita, a Fernanda, que acho que ela caiu, mas eu deixo aqui o agradecimento para a Fernanda. Foi um prazer imenso, muito obrigada. Desculpa que eu acho que a gente até passou um pouquinho do tempo, mas é porque é muito bom ouvir vocês. E é isso, o Quilombo continua lindo como que. Um beijo para o Júlio e para o Felipe também. E a gente força para nós. Eu ando acompanhando a questão da Câmara, não está fácil, não vai ser fácil. Eu fico muito na TV Câmara. Outro dia eu vi uma meia aqui com o Milton Leite lá, uma questão de que eles não reconhecem. Eu acho que é isso, tem que crescer essa coisa de fazer quilombo mesmo, se aquilombar, para poder ganharmos, porque senão a gente não chega aonde a gente quer. Antes a gente achava que lá em cima que resolver, daqui de baixo.
Eu acredito nisso, que é daqui de baixo que a gente começa a resolver as coisas. Então, vocês vão ter que Obrigada. ter muita força, muita fé, porque não é fácil diante do quadro que está aí plantado hoje. Tá bom? Boa Obrigada. noite. Obrigada, bênçãos, Yas. Muito obrigada mesmo. E a Luciana ia falar. Não, eu ia dizer que as divindades do dia, né, que Paiolo, Oxalá, que Olodumare, que Obatalá possa abençoar cada um de nós, que possa nos cobrir com seu Alá poderoso e sagrado, que traga paz para que a gente possa continuar a nossa caminhada e que Mãe Oiá traga bons ventos para cada um de nós. É isso. Obrigada, Quilombo. A gente continua se vendo aí. Só para avisar, né? Acho que a gente colocou nas redes essa semana que a gente está em isolamento social na Câmara, mas como a gente anunciou aí, o Quilombo está on, a gente colocou nossos contatos todos nas redes, inclusive agora durante essa próxima semana, né? Que foi decretado feriado em São Paulo, mas a gente está no meio de uma pandemia. Que está assolando o nosso povo, o pior momento dessa pandemia, então não tinha como a gente parar, se retirar, a gente continua acompanhando as coisas e podem entrar em contato com a gente quando for necessário. Muito obrigada mesmo, obrigada às meninas, obrigada a todo mundo. E é isso, gente, Quilombo Periférico, até a próxima. Nossa. Tchau, queridas, gratidão. Gratidão. Tchau, tchau, meus amores.